Olá pessoal, então hoje eu vim aqui para falar da última parte desse estudo que eu estou fazendo sobre correlação das moedas e o coeficiente de variação. Então nós estamos na parte 4. Tá, vou ligar minha caneta que não estava ligada, agora sim. Tá, a parte 4 que é baixa correlação, recapitulando, né? Correlação e baixo, tá? CV, percentual de CV, tá? Então a gente já viu as outras três variações, né? Alta correlação com alto coeficiente de variação, alta correlação com baixo coeficiente de variação, baixa correlação com alto coeficiente de variação e agora a baixa correlação com o baixo coeficiente de variação. Cada uma dessas quatro partes que foram, né, separadas, elas tiveram, né, movimentos das altcoins característicos entre elas, né, como a gente pôde ver, né. Então agora vou mostrar aqui para vocês, né, onde esteve, principalmente assim, onde está a baixa correlação entre as moedas, né, que foi a maioria, né, que a gente separou, onde está a baixa correlação com o Bitcoin, tá, e o coeficiente de variação depende realmente delas, tá, então vamos lá. Tá, mesma coisa de sempre, né, Bitcoin em cima aqui nas velas, tá. Então nós podemos ver aqui, ó, vamos começar a analisar os dados, né, e vocês vejam que nesse período quase todo aqui dessa moeda, né, da Ion aqui, ela não variou com o Bitcoin. Então isso aqui, o Bitcoin está subindo desde aqui, né, tá subindo, então vamos colocar, e essa altcoin não subiu, mas nesse período aqui, ó, ela começou a subir, na queda teve o mesmo comportamento, depois ela ficou variando também um pouco, tá? A NKR também, né, o mesmo comportamento, chegou por aqui mais ou menos, ou aqui que a gente pode ver, ela começou a subir, tá? Teve o mesmo comportamento na queda. Essa aqui é a mesma coisa, ela começou a variar, né, mais a partir daqui. Na queda ela começou antes a cair até, ó, mas ela nesse período ela teve essa mesma movimentação, então isso é importante, né? Essa ARPA aqui é a mesma coisa, tá? Ela variou bastante, ó. Começou a subir depois de um período, tá? Em fevereiro, tá? Janeiro e dezembro elas tiveram essa variação que não acompanhou o Bitcoin. Então isso é muito importante agora para a gente ver onde é que não correlacionou com o Bitcoin, né? Então vamos ver todas elas, tá? Essa aqui não tinha dados suficientes, tá? Mas mesmo assim, a partir desse momento, né, a gente teve como calcular, certo? Aqui, ó, teve a mesma queda, tá? Essa aqui, ó, apesar dela ter um movimento depois mais para cima, áudio, né? Ela teve um pouco ainda de queda, tá? Pouco na queda aqui também, aliás, o mesmo movimento na queda, o mesmo movimento a partir de fevereiro, nesse caso aqui, meio de janeiro, tá? Aqui também ela começou a subir no meio de janeiro e teve outro comportamento, né, anteriormente, certo? Lembrando que o cálculo, né, do coeficiente de variação e das correlações foi feito a partir de dezembro, então a gente tem todo aqui. Os outros três eu tentei deixar só um mês para a gente ver. Nessa aqui eu preferi deixar todo o tempo disponível, né, no TradingView, exatamente para a gente ver essas aí, porque é a maioria das moedas, tá? Então, seguindo aqui a mesma coisa, ó, aqui ela começou a se correlacionar mais com o Bitcoin, tá? Ela veio caindo já mais aqui, mas, né, quando teve aquela queda mais abrupta, tá? Ela teve também, então todas elas, para a queda, tiveram a mesma variação. Vejam que, ó, ela começou a subir depois de um tempo que o Bitcoin já estava subindo, então ela teve variações aqui, né? A gente pode ter até problema da escala, mas a gente consegue ver direitinho aqui, tá? Teve variações em todas elas que não foram tão perfeitas quanto as do Bitcoin, certo? Aqui a gente até tem alguma movimentação parecida,
tá? Mas aqui, ó, não temos, então por isso que elas não se correlacionam, né, direito com o Bitcoin, tá? Então, hoje eu ainda estava falando com um colega nosso, né, que a importância de saber isso aqui, né? Porque uma hora ou outra elas podem começar a se correlacionar bem, né? Isso aqui é numa hora, né? Então quer dizer, né? Para outros time frames, essa correlação pode mudar e vai mudar, certo? Então a gente tem que fazer esse estudo, né? Para aquele time frame que a gente vai fazer os nossos trades, tá? Isso aqui é só um apanhado para a gente começar a estudar, né, os seus comportamentos, tá? Mesma coisa aqui, tá? Aqui, ó, teve uma queda, ela deu um pico aqui, começou a cair antes, tá? Essa aqui também teve um pico antes aqui, mas caiu bastante aqui. Isso aqui que, né, apesar de ser só altista, a maioria dessa análise, né, porque o Bitcoin todo esse período, né, ele veio subindo, só caiu aqui, foi uma queda bem abrupta, talvez que nem essa aqui, né? Então a gente pode ver aqui também, ó, teve eles para queda, eles sempre têm praticamente o mesmo movimento, né? E aqui elas vêm subindo, tá? Os fatores, isso é uma coisa que a gente tem que analisar de cada uma, né? Por que começaram só a subir aqui elas vinham caindo, né? Isso aí são outras coisas que a gente tem que, né, ver, questão de liquidez, questão de mais gente no mercado, enfim, depende muito, né, de várias coisas, tá? Aqui a mesma coisa, vocês podem ver que ela teve a queda também, ó, teve a queda, certo? Aqui ela, né, subiu, depois se recuperou muito mais, Bitcoin, essa aqui seguiu um outro movimento, né, como ela é pequena aqui a gente não consegue ver se acompanhou bem ou não o Bitcoin, parece que acompanhou, tá? Essa aqui teve também uma recuperação maior, né, mas olha, vejam que todas elas, a partir de fevereiro ou meio de janeiro, elas começaram a ter um aumento, né, principalmente em fevereiro, que foi quando o nosso robô, né, não teve uma performance tão boa quanto teve em janeiro, certo? Passando adiante, aqui a mesma coisa, ó, o Bitcoin está sempre subindo, aqui essa aqui a Iris veio caindo, depois ela subiu, né, e aqui, ó, em fevereiro ela começou a subir, ela começou a cair antes, né, do Bitcoin, ó, todas elas praticamente começaram a cair antes, então essa aqui, ó, começou a cair juntamente com o Bitcoin, certo? E teve depois movimentos às vezes um pouco distinto, tá? Então isso é importante da gente ver, né? Então aqui, ó, fevereiro, né? Ó, fevereiro elas começaram a subir mais intensamente, certo? Aqui a mesma coisa, então vejam que sempre tem um padrão, sempre temos um padrão, ó, caiu o Bitcoin forte, caíram todas as moedas, e é isso que a gente vem vendo, né, em todas, né, sejam qual for as classes que a gente separou, certo? E aonde não está correlacionado é na alta, né, às vezes umas foram melhores na alta, né, e outras não foram tão boas na alta que nem essas aqui, tá? Tivemos variações, outros tipos de variações aqui, mas no geral, né, ela aqui até a gente tem um pouco mais de variação, né, só que ela caiu depois aqui, certo? Aqui também, ó, teve uma queda, né, naquele mesmo período lá, quando o Bitcoin caiu mais um pouco. Então vejam, né, isso que é importante a gente ver. Onde está a correlação nessas moedas de correlação baixa e coeficiente de variação baixo, né? Principalmente na queda, ela tem muita correlação com o Bitcoin. Então é por isso que a gente tem o filtro Bitcoin, né? Para a gente tentar minimizar essas quedas, principalmente as abruptas, né? E tentar encaixar as moedas, né, as altcoins, em um setup aonde a gente saiba bem os acontecimentos, né? Porque, por exemplo, nessa LSK aqui, ela começou a cair antes, né? Isso aí já vem característica de uma outra, né, de uma outra classe, vamos dizer assim, que a gente já tinha visto, né?
que elas avisam, vamos dizer assim, antes, né, a queda do Bitcoin. Teoricamente, só observação, não são dados, né? Não estou trabalhando com dados, só com os gráficos, nem eu sempre falo falei em todos os outros vídeos. Certo? Ó, mesma coisa aqui, ó, aqui ela teve também essa variação na queda aqui, mas ela já vinha caindo, tá? Aqui a mesma coisa, ó, todas tiveram, tá? Essa aqui depois teve uma recuperação melhor, certo? Que a gente consegue ver aqui também. Talvez essa aqui a gente tenha uma correlação melhor nesse período aqui com o Bitcoin, né? Mas, ó, fevereiro tudo começou a subir, elas começaram, vamos dizer assim, a explodir, diferente de outras que a gente já viu, né, nesse estudo. Essa aqui vem com mais correlação, ó, com o Bitcoin, aqui nesses períodos, né, que ela começou a variar mais, e aqui elas explodiram. Então essa é a característica dessas moedas, né, da nossa quarta parte apresentando, né, baixa correlação e baixo coeficiente de variação. Certo? Aqui, ó, a mesma coisa, tá? Aqui, ó, podem ver que praticamente não teve variação, aqui teve muito pouca variação, né? Que não foi igual ao do Bitcoin, tá? Aqui nós temos esse aumento, ó, tudo, né? Depois de fevereiro tiveram aumento, né? E a queda, né? Todas elas tiveram esse movimento na queda do Bitcoin. Certo? Aqui nós tivemos uma outra queda abrupta, né? Que a gente pode ver aqui também, aqui e aqui. Só que como elas estavam menos correlacionadas, né? A gente enxerga não tão bem como a gente enxergaria se elas estivessem nesse patamar aqui, né? Então, ó, mesma coisa aqui também, ela vem caindo desde aqui, tá? Mas teve o mesmo. Ó, essa aqui também vem caindo desde aqui, ó. Desde aqui, tá? Aqui é muito parecido com Bitcoin, aqui também, certo? Ó, fevereiro elas começaram a explodir, tá? Começaram a ter mais correlação. Então nesse período aqui, ó, daqui para frente, talvez esse estudo para frente seja inválido, mas é bom a gente saber isso aqui, ó. Aqui a queda, aqui a queda, aqui a queda e aqui a queda também, né? Que é essa queda aqui. Tá, mesma coisa aqui. Então a gente vê sempre um mesmo padrão, e vejam, né, o quão importante é a gente saber disso, tá? Ó, elas vêm subindo aqui, ó, essa aqui talvez venha mais aqui, essa aqui também, tá? Mas nesse período aqui, ó, de janeiro, né, início de janeiro até para trás, elas não estavam muito correlacionadas. Então a diferença desses valores de correlação são essas, tá? Então é importante a gente, né, começar a olhar, separar essas coisas, ó, onde elas podem ter mais correlação e onde pode ter menos correlação, certo? Aqui é a mesma coisa, tá? Tô repetindo várias coisas e passei por todas as moedas, tá? Essa aqui, ó, apesar da gente ela teve muito pouca perda, tá? Então, ó, e teve uma recuperação totalmente diferente, ela já vinha subindo bastante, tá? Aqui a mesma coisa, fevereiro, queda aqui, aqui, ó, aqui, enfim, elas têm feito essa mesma correlação, ó, aqui estava subindo, caiu, tá? Caiu antes, essa aqui vinha caindo antes, essa aqui já vinha também caindo antes, essa aqui caiu um pouco antes também. Fevereiro elas explodiram, ó, começaram a ter mais aqui, ó, um comportamento mais parecido com as altas do Bitcoin, porque ele já vinha subindo muito, né, com poucas variações, certo? Ó, essa correlação aqui, ó, muito interessante, tá? Aqui também, ó, enfim. Então era isso, pessoal. Passei rápido, né? Porque vocês já sabem que pra gente não perder muito tempo, né? O objetivo é a gente mostrar pelo menos alguma figura, né? Que elas sejam parecidas, estudar isso, onde elas estão mais correlacionadas, onde estão menos correlacionadas, né?
A partir de agora, né, o meu desafio é procurar saber quanto que varia cada uma com a variação do Bitcoin. Né? Aí as coisas vão se tornar mais palpáveis, vamos dizer assim. Né? Se o Bitcoin subir 1%, quanto vai subir cada uma das moedas? Né? Isso é um trabalho bem grande, assim, é muito trabalhoso pegar todos esses dados para todas essas 100 e poucas moedas aí, né? Mas eu acho necessário, pelo menos, para a gente ter um norte e a gente entender algumas coisas, certo, pessoal? Uma outra coisa que eu gostaria de falar, né, e deixar registrado, é que eu falei já em outros vídeos isso, só vou repetir nesse, né, para fechar. O que parece, né? Parece que algumas moedas elas têm correlações por períodos, certo? Que nem eu fiz o exemplo da cointegração, que não tem nada a ver com isso aqui, nada a ver, né? Mas é só porque alguns pares de long short às vezes estão muito bem cointegrados e de uma hora para outra eles se descointegram. Claro que lá tem uma característica do desvio, né? Que é diferente um pouco daqui. Certo, pessoal? Muito obrigado e até os próximos vídeos. Até mais.